Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkerman. Capítulo 12. A perspectiva de uma vida sossegada que me sorria ao entrar em Thornfield Hall não se desmentiu durante algum tempo. Mrs. Fairfax confirmou-me as primeiras impressões. Era uma pessoa calma, de gênio sempre igual, instruída e medianamente inteligente. A minha discípula era esperta, mas habituada a fazer só o que queria, e por isso bastante teimosa. Mas, como estava completamente debaixo da minha direção, e ninguém interferia com sentenças disparatadas para destruir o sistema que adotei para lhe melhorar o feitio, depressa a modifiquei e tornou-se obediente e estudiosa. Não podia dizer-se que fosse excepcionalmente dotada, precoce no discorrer, na inteligência, ou tivesse sensibilidade demasiado apurada para a sua idade. Mas também não tinha defeitos ou deficiências que a colocassem em nível inferior a qualquer criança normal. Fez progressos sensíveis, demonstrou-me viva afeição, talvez um tanto superficial, mas, pela sua simplicidade, alegre tagarelar e os evidentes esforços para me agradar, inspirou-me dedicação bastante para que nos sentíssemos satisfeitas com nossa convivência. Será, talvez, uma forma de me exprimir muito fria, segundo o critério das pessoas que têm opinião formada sobre a natureza angélica das crianças e da obrigação, para aqueles que cuidam da sua educação, de se lhe dedicarem com idolatria. Mas eu não escrevo para expor falsas opiniões, nem para lisonjear os pais. Digo simplesmente a verdade. Interessavam-me a saúde e os progressos de Adela. Dedicava-lhe certa afeição, da mesma forma que me sentia feliz junto dela, um prazer proporcionado à consideração que me testemunhava, à moderação do seu gênio. Podem censurar-me, mas não deixo de confessar que, quando passeava sozinha ou quando Adela brincava com a criada e Mrs. Fairfax, se metia na cozinha para fazer as compotas e eu aproveitava a ocasião para subir ao telhado e abraçava com o olhar a esplêndida paisagem até à linha distante das serras. Então, nestes momentos, tomava-me uma ânsia febril de ultrapassar essa linha, de mergulhar na verdadeira vida, habitar as cidades ruidosas e animadas que tanta vez ouvira descrever, mas que nunca tinha visto. Gostaria de adquirir experiência prática, vivendo com os meus semelhantes, estudar caracteres diversos, conhecer a bondade ativa, diferente da tranquila bondade de Mrs. Fairfax. Talvez me classifiquem de pessoa exigente, mas que hei de fazer? Esta inquietação estava-me no sangue e, por vezes, tornava-se tão intensa que quase me provocava uma dor física. Nestas ocasiões, isolava-me no corredor do terceiro andar e deixava o meu espírito abandonar-se às visões brilhantes e luminosas, que me dilatavam o coração, embora simultaneamente o esmagassem de tristeza, os meus ouvidos abrirem-se para a voz fantástica que lhes contava aventuras, animando tudo quanto eu ambicionava com uma vida intensa, com sentimentos e um ardor que não encontrava na minha vida real. Em vão se afirma que os entes humanos devem contentar-se com uma vida calma. Pelo contrário, precisam de agitação e, se não a encontram, inventam-na. Existem milhões de seres condenados a uma sorte mais passiva do que a minha, mas existem milhões também que se revoltam contra o destino. Ninguém pode calcular quantas revelações, fora da política, fermentam na massa humana que vive na Terra. As mulheres, em geral, são consideradas como mais pacíficas que os homens. Puro engano. Elas experimentam exatamente o mesmo que os homens. Sofrem quando apertadas em moldes rígidos, numa estagnação absoluta, tal como eles. E aquelas que se sentem felizes
passando a vida a cozinhar, a coser meias, a tocar piano e a bordar, podem considerar-se espíritos acanhados. É uma insensatez condená-las ou zombar daquelas que procuram fazer mais ou adquirir conhecimentos superiores àqueles que é o uso conceder ao seu sexo. Quando passava no corredor, ouvia muitas vezes o riso de Grace Poole, as mesmas gargalhadas estridentes, terminando em notas graves, que tanto me tinha impressionado a primeira vez que as ouvira. Havia dias em que se conservava em silêncio, outros em que emitia sons que eu não sabia explicar. Outras vezes cheguei a vê-la. Saía do quarto com um prato ou tigela na mão e descia à cozinha, de onde regressava carregada. O leitor romanesco que me perdoe estes pormenores tão prosaicos, com uma caneca de cerveja. O seu aspecto agia sempre como calmante sobre a minha curiosidade, e, quando a via, tinha de confessar que as suas feições duras, a sua atitude fria, não justificavam o meu interesse. Tentei algumas vezes conversar com ela, mas afigurou-se-me pouco dada a conversas, e, como resposta, apenas obtinha monossílabos. Os outros criados, o John e a mulher, a Lia, e a Sophie, eram pessoas agradáveis, mas vulgares. Conversava muitas vezes em francês com a Sophie e fazia-lhe perguntas sobre a sua pátria. Ela, porém, não tinha disposição para a narrativa, nem para descrever, de forma que mais desanimava do que incitava a minha curiosidade, com as suas respostas confusas. Outubro, novembro e dezembro passaram. Certa tarde de janeiro, Mrs. Fairfax pediu-me que dispensasse a dela, que estava constipada, e eu acedi, recordando-me como eram preciosos para mim em Lowood os feriados ocasionais e inesperados. O dia estava calmo e lindo, embora bastante frio, e sentia-me aborrecida por ter passado toda a manhã fechada na biblioteca. Como Mrs. Fairfax tivesse escrito uma carta e desejasse pô-la no correio, fui buscar o chapéu e a capa e ofereci-me para ir deitá-la em Hay. O trajeto de 3 quilômetros não me metia medo e constituía agradável passeio. Certificando-me de que a dela ficava confortavelmente instalada numa poltrona diante do fogão, na saleta de Mrs. Fairfax, brincando com a sua mais bela boneca ou com um livro de histórias para variar as distrações, respondi com um beijo à sua recomendação. Não se demore, minha querida Mademoiselle Jeannette, e pus-me a caminho. A tarde estava calma e o caminho solitário. O chão muito duro permitiu-me andar depressa, até que aqueci. Depois abrandei o passo para saborear bem o prazer que me causavam aqueles minutos de liberdade. Quando passei diante da igreja, o relógio bateu 3 horas. Todo o encanto daquele minuto residia, precisamente, na aproximação do crepúsculo, na doçura do sol que descia no horizonte, num clarão avermelhado. Encontrava-me à distância de 1,5 km de Thornfield, num caminho célebre no verão pelas suas roseiras bravas, pelas aveleiras no outono, que mesmo no inverno possuía os seus tesouros, representados pelas bagas do azevinho, vermelhas como coral. Mas de tudo o que mais apreciava era a solidão absoluta, a calma profunda. Nenhum sopro de brisa agitava a atmosfera, porque não havia um arbusto ou árvore que tivesse folhas e rumorejasse. Ao longe estendiam-se os campos cobertos de erva, onde gado algum pastava. Os passarinhos, empoleirados nos troncos nus, assemelhavam-se a folhas secas, que, por acaso, o vento se tivesse esquecido de arrancar. O caminho seguia até Hay. Tendo percorrido mais de metade, sentei-me numa barreira e, embrulhando-me bem na capa para me defender do frio, abrigando as mãos dentro do regalo, nem sentia a neve que caía. No ponto em que me encontrava, avistava Thornfield, lá embaixo, no vale,
com o seu parque, cujas árvores se recortavam no fundo avermelhado do céu. Ali fiquei até que o sol se escondeu. Então, levantei-me e prossegui o caminho. A lua ergueu-se por detrás das colinas, muito pálida de princípio, mas tornando-se cada vez mais brilhante à medida que subia por cima de Rei, com as suas chaminés vomitando nuvens de fumo. Ainda me faltava percorrer 1 quilômetro, mas já distinguia o rumor da vida que a animava. Mais perto, ouvia também correr água. Donde? Não sabia. Talvez dos montes que se erguiam perto de Rei. Sobressaindo a estes sons dispersos e harmoniosos, outro mais violento se fez ouvir. O trote de um cavalo que abafava as suaves melodias dos campos, assim como uma penédia ou o tronco nodoso se impõe em primeiro plano numa paisagem e sobressai às colunas azuladas, ao horizonte banhado pelo sol e às nuvens ligeiras que se esbatem e diluem no fundo.